Estamos neste livro, Iniciação ao Pacto da Graça de Deus. A partir da página 45, o capítulo 4 do livro diz o que é crescer no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois, na página 46, ele então enumera 3 tópicos. Ele diz, primeiro, precisamos conhecer a pré-existência de Jesus. Já viemos tratando disso. No segundo, ele diz conhecer a sua deidade em carne. Ou seja, o Cristo em carne não era o filho do carpinteiro, não era apenas mais um filósofo, ele era o próprio Deus em carne. Eu até recomendo um segundo livro, que é Jesus nos dias de sua carne era o véu. Jesus nos dias de sua carne era o véu. É tremendo para descortinar definitivamente com essas dúvidas e você deve ler para avançar mais ainda. Mas na semana passada, as 2 últimas semanas praticamente, nós tratamos muito desses tópicos e hoje nós entramos aqui já no número 3, então na terceira classificação, que ele diz conhecer a sua ressurreição. Está aqui na página 46 do livro. Deus maravilhoso, obrigado Jesus, obrigado Senhor, porque Tu és fiel, justo, verdadeiro, Tu não falhas, Pai. Tu sabes, Tu conheces o nosso coração, Deus. Eis-me aqui, totalmente, Pai, submetido ao trono da Tua graça, ao manto apostólico e profético que cobre este ministério, a visão que Tu tens sobre a vida do apóstolo Miguel Ângelo, para a última reforma protestante. Pela Tua graça, sou o que sou. Usa-me, fala aos nossos corações, para a Tua honra e para a Tua glória. Amém e amém. Graças a Deus. Obrigado, aqui, meu querido. Na página 59, o Cristo ressuscitado. Então vem essa parte que, acreditem, é uma das áreas, irmãos, de maior cegueira espiritual. Lembra-te de Jesus Cristo. Qual? Ressuscitado, descendente de Davi, segundo o meu, eu gosto dessa autoridade do apóstolo Paulo, né? Ele diz, segundo o meu evangelho, não tem outro evangelho. O apóstolo Miguel Ângelo, aqui na página 59, ele diz assim, ele não quer que o imitemos na carne. Algumas partes do livro a gente coloca aqui, como introdução também, para você entender como é que o nosso apóstolo traz para o livro essa revelação. Ele diz, olha, ele não quer ser imitado, ele aboliu as obrigações da lei com o seu sacrifício vicário, o seu sacrifício da cruz. Imitá-lo desta forma, estando ele ressuscitado e glorificado, e nos tendo dado revelações, seria cometer adultério espiritual. Paulo fala disso aos Coríntios. Agora, você tem que pegar aqui comigo e pensar o seguinte, quem não entende o sacrifício, o preço pago, fica até hoje, amado, desculpe, chorando ao pé da cruz. Coloca até cruz na porta da igreja. Usa até a cruz como símbolo do cristianismo. E a cruz não é símbolo do cristianismo. Se houvesse um símbolo, seria o túmulo vazio. O símbolo do cristianismo, sabe qual é? É a fé. Fé é a palavra. A única coisa, sinal visível que ele nos deixou foi a prática da ceia do Senhor. Mais nada. Agora, as pessoas andam adorando, pendurando cruz, crucifixo, outros se mutilam, autoflagelo, as penitências, e muita gente na igreja de Cristo também diz, não, se Jesus usou a coroa de espinhos, eu também tenho que carregar. Jesus carregou, não, Jesus pagou o preço, eu também quero pagar. Desculpe, irmão. A ingratidão. Uma ingratidão. No mínimo, uma ingratidão. Querer pagar o preço que Jesus já pagou. Não, mas Jesus, quando foi lá no batistério, João Batista não queria batizar, lembra? Está lá em João. Eu sei, eu já li, meu irmão. Está em Mateus, está nos evangelhos sinóticos, nos livros sinóticos, eu sei. Sei que João queria batizar, Jesus não quis. João não queria batizar, Jesus disse, não, me batiza sim. Por quê? Porque me convém cumprir a lei. Convinha a quem cumprir a lei? O Cristo da carne.
Por que ele tinha que cumprir? Porque nós não tivemos condições de cumprir. A lei foi apenas um apoio. Se você for lá em Gálatas 3, você vai ver, a lei serviu de aio. A lei foi apenas um mordomo para aquele povo naquela época se sentir de alguma forma, em alguns momentos, dignos de Deus. E agora? Agora nós temos um sacrifício perfeito. E aí, se a gente volta para a lei, a gente vai adorar o Cristo da carne e não o ressuscitado. Por isso que Paulo diz, o ressuscitado. Então, precisa entender a ressurreição, senão fica perdido nesse emaranhado de lei e graça, irmãos. E aí o apóstolo aqui no segundo parágrafo da página 59, ele diz, pertencemos ao que ressuscitou, não ao que viveu em carne. Não podemos mais levantar paredes de separação que já foram derribadas. Parafraseando o apóstolo Paulo em Efésios 2,14, ou seja, nos dedicar a praticar obras, jejuns, correntes de oração. Efésios capítulo 2, eu aconselho você, nós não temos esse texto, ou chegou a colocar, acho que não, Efésios 2,14, mas Efésios capítulos 1 e 2, irmãos, para casa. Efésios capítulos 1 e 2, todo cristão da graça de Deus, vou te dar 3 capítulos que nós temos que ler muito, porque eles são síntese da revelação. Efésios capítulos 1 e 2, Romanos capítulo 8 e Gálatas capítulo 5. Para mim, são os trechos assim que reforçam, sabe? Efésios capítulos 1 e 2, Romanos capítulo 8 e Gálatas 5. Procurem fazer essa leitura várias vezes, assim que você vai ver como você vai ficar. Você vai conseguir responder muita coisa na Bíblia, só com esses capítulos que eu te falei agora. Na verdade, são 4 capítulos, 3 textos, né? Porque os capítulos 1 e 2 de Efésios, e você vai ver como isso está tudo muito claro nesses textos. Nós não podemos mais levantar essa parede, porque senão a pessoa fica, sabe, no dedicar a prática, praticar obras, jejuns, correntes de oração, etc., para que não nos tornemos transgressores. Eu faria uma remissão aqui com Hebreus capítulo 6, uma remissão aí, se você tiver com o livro, Hebreus capítulo 6, versículos 1 a 3, quando Paulo diz, não lançando de novo a base do arrependimento, de obras mortas, da fé em Deus, deixamos-nos levar para o que é perfeito. Aí ele diz, o ensino de batismo, da imposição de mão, da ressurreição de mortos, e por aí vai, do juízo final. Irmão, o grande problema, a maior celeuma, acredite, do povo de Deus na terra, é ficar aqui vivendo dia a dia, diria o americano day by day, pensando no juízo final. O negócio deles é o juízo final. E o cara vai para a igreja com medo do juízo final. Irmão, eu digo sempre, se era um lugar que eu queria estar, era na igreja. Eu falava assim, quando Jesus voltar, eu quero estar dentro da igreja, porque era onde eu me sentia mais salvo. Quando eu não dava aquelas cochiladas na vigília, né? Uma vez eu cochilei, quando acordei, tinha faltado luz, estava aquela escuridão, todo mundo gritando glória, glória, glória. E eu olhei, falei, fiquei no banco. Meu Deus, esse pessoal já subiu, que eu não estava vendo ninguém, eu fiquei aqui, tá babando no banco, e agora Jesus voltou, e nem na igreja me salvei, porque era complicado. Eu ia à igreja para ser salvo. Agora eu vou à igreja para ser salvo, irmão. Entenda bem. Salmos capítulo 34. Não, Salmos capítulo 37, versículo 4. Salmos capítulo 37, versículo 4. Diz assim o salmista, com grande revelação da graça de Deus. Era o Espírito da graça que estava usando ele para dizer isso. Ele disse assim, agrada-te do Senhor, ou seja, tenha prazer no Senhor. Essa palavra dos originais é assim, deleite-se no Senhor. Esse Salmo 37, versículo 4, eu falei isso na nossa reciclagem, quem pegou na sexta-feira assistiu. Você pode fazer uma remissão com o Salmo 37, versículo 4, você pode fazer uma remissão com Mateus 6, 33, que Mateus 6, 33, depois dos versículos anteriores que Jesus vem falando, e chega a nos comparar que ao lírio dos campos, aos pássaros, imagine, irmãos, a beleza daquela, quem já viu uma plantação, né, aquelas coisas lindas, lindo, esses lugares aí, tem um lugar por aqui, inclusive, que chama-se Roseiral, estou para conhecer, dizem que é lindo, a coisa linda, sabe,
essa cidadezinha Penedo, dizem que é muito lindo. Campo do Jordão eu conheço, é lindo. Poços de Caldas, né? Aquelas flores com cores vivas, é assim que Deus nos trata, Ele nos quer assim, brilhosos. E os pássaros? Quem já viu uma arara, né? Olha o voo de uma águia, meu irmão. Sabe? E Deus tem provisão para nós vivermos nessa terra desse jeito. E para isso, aí eu estou lá em Mateus 6,33, Jesus só diz assim, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E aí o salmista diz assim, no Salmo 37, versículo 4, agrada-te do Senhor. Estou falando do Cristo ressuscitado e glorificado. Você está nesta terra agora para servir ao Cristo ressuscitado e glorificado. Tudo que você desejar, irmão, você pode desejar. Você só não pode deixar que a sua mente carnal pegue aquele desejo que Deus realizou em você, e olha que Deus está realizando desejos meus, que há algum tempo eu tinha achado que eu não podia. Você sabe que chegou um tempo na minha vida que algumas coisas que eu amava fazer, eu tirei da minha vida. Há poucos dias eu dizia para minha filha Dani, que às vezes está nos assistindo, um beijo Dani, não sei se a gente está online, sempre que estamos ela coloca lá no escritório, ela está fazendo um estágio, e eu dizia para minha filha, ela gosta muito de me ver dirigindo, eu observei que ela estava me admirando, né? Para a glória de Deus, Deus me deu um bom talento no volante. E eu vi que ela estava admirando ali, porque eu fui levá-la ao trabalho, e conduzindo rápido o carro, e eu olhei para ela e falei assim, ó, ganha muito dinheiro, me paga que eu vou ser seu motorista exclusivo. Está gostando? Aí ela riu, né? Eu falei, e mais ainda, de repente, vai que os anjos digam amém, compra aí um Camaro amarelo para mim, um Mustang, me bota para correr numa Fórmula Chevrolet, que você vai ver se eu não ganho aquele troço lá. Porque, sabe, é um talento que Deus me deu, irmãos. Desde novinho, eu aprendi a dirigir com 14 anos, olhando o motorista de ônibus a dirigir. Um dia o motorista do ônibus disse, pega aqui, leva dali para o ponto. Eu levei. Sabe, são talentos que Deus me deu, para a glória dele. Hoje, sabe por que eu disse isso para ela? Eu disse na nossa reciclagem, irmão, tem gente que fala assim, não, doença não é para dar em poste, doença é para dar em mim. Não conhece o Cristo ressuscitado e glorificado. Porque lá, o grande sábio do velho pacto, o apóstolo Paulo do velho pacto, o profeta Isaías, em capítulo 53, ele disse, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Nós temos direito, aí eu faço uma remissão, que é para não parecer que eu fiquei lá atrás, com Romanos 5, do 14 ao 17, pelo sacrifício de Cristo reinar em vida. Então, irmão, que eu digo o seguinte, eu amo fazer essas coisas, ok? Eu gosto, adrenalina, eu gosto, e muitas coisas eu tinha tirado, Francisco, até da minha vida, e não pedia mais a Deus, eu dizia, mas se eu tiver, será que eu não vou voltar ao pecado? Irmãos, não tem mais volta. Rekeneo shemantanai, diga comigo, não tem mais volta. Depois que uma pessoa é cortada, como Deus me cortou aqui, irmãos, eu glorifico, você viu o louvor que eu estava trazendo com você agora há pouco, que eu comecei a chorar, porque é a minha vida. Eu estava morto, mas o Senhor me reviveu, a graça de Deus me reviveu. Usou o apóstolo Miguel Ângelo, um amor, uma ligação, uma gratidão a Deus. Sabe, eu não me canso de honrar o apóstolo Miguel Ângelo na minha vida, porque canal de Deus para todos nós, amados. Nós somos selo desse apostolado. Olha como Deus trabalhou na vida desse homem para nós estarmos aqui. Agora tem gente que decai da graça de Deus. Me desculpe, amado. O apóstolo com quase 200 livros aqui, tem gente que de vez em quando vem com um livrinho, tem gente que usa a frase até de padre. Desculpe, irmão. Eu fico irritado, eu sou ousado. Paulo era ousado, Paulo, como diz o bom português, desceu das tamancas até com o rei Agripa. Não há espaço para retorno. E aí, quando você chega numa posição dessa, irmão, vocês vão ver. Vocês ainda vão ver. E eu disse para minha filha, se eu tiver que pregar o evangelho, não quero precisar ir para um hospital para ter que pregar o evangelho. Eu vou pregar o evangelho lá no meio de uma corrida. Se eu estiver correndo de Camaro amarelo, eu vou pregar o evangelho, você pode ter certeza. E tem mais, hein? Eu tenho um e-mail profissional, um e-mail, porque a minha vida secular, irmão, já coloquei em segundo plano. Primeiro plano é o reino. Quando as pessoas me pedem um e-mail, em tudo que eu vou fazer, negócios, tudo que eu faço, claro que quando é com as seguradoras, eu sou obrigado a dar o e-mail da corretora. Mas fora isso, se for uma compra que eu vou fazer, o meu e-mail, bispo.daniel@igreja.cristo, eu faço questão, porque ali você já quebra tudo, precisa ver, aí já começa a me chamar de senhor,
e tal. É isso, é disso. Que depois a pessoa fala assim, não, pô, foi uma casca de banana. Sabe, teve uma casca, mas não tem problema não, porque eu vou aqui e batizo de novo. A lei dá essa desculpa. Sabe, o preço foi mal pago. Não, já estamos todos justificados. Por isso que eu não gosto de cantar que Ele está aqui para te levantar se o mundo te fizer cair. Desculpe o autor, eu amo o louvor, é lindo, mas eu canto assim. Ele está aqui para te sustentar, para o mundo não te fazer cair. Quando você se alimenta, meu irmão, você fica forte. Quem você vai alimentar mais, a carne ou o espírito? Muito tempo eu não falo essa frase. A carne nunca acerta, mas o espírito nunca erra. Vamos alimentar o espírito, meu irmão. Então lembra-te de Jesus Cristo. Então agrada-te do Senhor. Esse desejo do coração, irmão, é realmente que Deus ele pode satisfazer. E essa palavra, ela tem na sua etimologia alguma coisa de segredos do coração. Segredos. O nosso coração humano, ele tem até o que Paulo fala, chama às vezes para a gente ter cuidado, porque o coração do homem, ele traz o que? Desejos enganosos. Só que Deus, quando você está transformado, até esses desejos que você, na sua guerra mental, você parece que seriam enganosos, você não vai cair mais, seus desejos não vão te enganar mais. Você vai estar habilitado para a boa obra, para toda boa obra, é isso que diz a palavra. Atos capítulo 1, vai do 1 ao 8. Então o Senhor Jesus, e o versículo 3 diz assim, a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis. O problema maior é esse. Porque às vezes a pessoa fica pensando, Jesus então quando voltar, vai voltar com os escravos nas mãos e não sei o quê, porque a palavra diz, a palavra não diz isso, a palavra diz assim, também depois de ter padecido, se apresentou vivo. Por que ele naquele momento estava? Porque ele ainda estava no corpo que ele ressuscitou para estar com os discípulos. Inicialmente nem reconheceram por causa, não acreditavam mesmo. Sabe, não imaginavam que seria Jesus, mas ele estava tal qual ele se apresentou para eles, o tempo todo. E aí, tem um ventinho aqui, que está tentando me atrapalhar, mas já perdeu. Né? Então ele disse, olha, aparecer com provas incontestáveis, porque aqueles homens, só Paulo que pôde acreditar, porque foi chamado para a revelação da graça, mas aqueles outros não acreditariam mesmo. Jesus não aparecesse dessa forma. Então, ele antes de ser assunto aos céus, ele apareceu para dar últimas recomendações aos discípulos. Interessante, né? E mesmo assim continuaram bem perdidinhos até hoje, a igreja tradicional, né? Ele disse, olha, falando das coisas concernentes ao reino de Deus, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, porque aí eles já achavam que agora... ressuscitou, voltou para cá, agora, meu irmão, Jesus vai dar um sopro, esses caras vão cair, e eles achavam que o reino era ali, era naquele momento, não era. Então ele disse, determinou-lhes não se ausentar de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, porque eles estavam escondidos em cavernas. Jesus falou, ficai ainda em Jerusalém, aí nos esconderijos, por enquanto. Por quê? Porque eles ainda estavam muito frágeis. Eles, se saíssem ali, seriam todos mortos naquele momento, e não haveria continuidade, o plano. E Jesus então estava ali exatamente dando essa orientação para eles continuarem escondidos. E disse, olha, versículo 4, que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Versículo 5, porque lembra, vos enviarei o Consolador, lembra que Jesus falou lá nos últimos capítulos de João? Aí ele disse, João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, versículo 6, está acompanhando aí? Já achou, né, Jorge? Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Então eles falaram, peraí, nós vamos ficar escondidinho, tá bom ainda, mas quando a gente receber essa promessa, vai ser restaurado o reino de Israel, então definitivamente nós vamos reinar? A carne tem pressa, né? E o jeito quer reinar do jeito da carne, não era. Aí versículo 7, olha, desculpe, olha ao fora que Jesus deu neles, amado.
É por isso que os da lei não gostam da graça de Deus, porque a graça de Deus quebra essas coisas. Respondeu-lhe Jesus: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Eu pegaria na minha Bíblia, porque eu já tenho na minha mente, graças a Deus não preciso, mas eu na minha Bíblia colocaria aí Hebreus 6, de 1 a 3. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, que são princípios elementares da doutrina de Cristo. É como se você não acreditasse agora que isso aqui está bem fincado, que esse piso está bem colocado, que aqui embaixo tem uma estrutura toda de rocha e tal, chegasse aqui com uma marreta, não pede o Ivo não, que ele está com a mão machucada, né? De tanto marretar já, né? E quebrasse, quisesse quebrar tudo isso, porque você não acredita que aqui embaixo o engenheiro fez todo um lançamento, está tudo direitinho. As pessoas não acreditam na obra de Cristo. Já estamos com granito para andar hoje, boas obras preparadas, diz Efésios 2:10, de antemão para nós andarmos nelas. E as pessoas andam quebrando para pisar no caminho de pedra. Caminho de pedra ferem seus pés. A coroa de espinho. Gildinha, sofrimento, meu irmão. Nunca deixe que a sua dor seja maior que o seu sofrimento. Sofrimento de vida, todos nós vamos ter. Sofrimento de vida. Não há maior dor que a dor do existir. A idade vai chegando então, né, Dorinha? Fase do condor. É uma dor aqui, é uma dor ali, né? Estou com dor aqui. Ok. Até eu já estou nessa. Só que deixar que o meu... Irmão, não deixe que a tua tristeza seja maior que o teu sofrimento. Não deixe que o seu medo seja maior que o teu desafio. Não deixe. Agora, se ficar nos princípios elementares, ficar buscando... Tem gente que fica correndo atrás de problema. Vamos avançar, irmãos. Deixemos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento, de obras mortas e da fé em Deus. E ele explica o que é isso: o ensino de batismo, da imposição de mão, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Por isso que não se perde tempo aqui com escatologia, olha, porque, como é que vai ser assim, vai ser assado. Irmãos, a gente fala algumas coisas sobre isso em conjectura. Conjecturando para você, imagino eu, que a Bíblia não deixa claro, que Jesus, ao retornar, já será num corpo ressuscitado e glorificado, e não vai ter nada de... Ninguém vai precisar mais ver marca de mão de Jesus. Todos agora estamos pela fé, todos já terão dito, Jesus Cristo é o Senhor. As marcas foram para o tempo da carne. Por isso que não dá para brincar com essas coisas. Agora é Jesus Cristo ressuscitado e glorificado. E você, numa interpretação extensiva, Lucas aqui falando lá em Atos, dá para a gente entender isso. Mas olha aqui, o versículo 3 diz assim: isso faremos, se Deus permitir. Porque às vezes tem gente que diz, mas tem vezes que vocês chamam à frente e tal. Deus permite às vezes. Às vezes nós ensinamos aqui, explicamos, nós somos obrigados até a falar de batismo. Não gostaríamos de perder tempo com isso. Mas somos obrigados a explicar, inclusive a negação do batismo. E mostrar que é o batismo no Espírito. Nós fomos batizados na sua morte, como diz Paulo. Está consumado. Sabe, e a gente gasta às vezes um tempo que eu nem tinha para falar isso, mas acabo falando. Por quê? Porque Deus permitiu. Voltemos lá em Atos capítulo 1, Dr. Lucas dando essa explicação maravilhosa. Ele diz aqui no versículo 7, não vos compete conhecer tempos. Depois do versículo 8 ele diz assim, mas recebereis poder. Tem gente que pensa que o traficante que é poderoso. Já viram as armas? Não, agora é a milícia. Não, irmãos, poderoso é o Senhor. Poderoso é você. No Espírito. Entra na carne para você ver. Ele diz, recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da Galileia. Aí o versículo 9 diz assim, ditas estas palavras, foi elevada às alturas à vista deles, e uma nuvem o cobriu dos seus olhos. Então, agora,
com permissão do Espírito Santo, com uma interpretação extensiva, aquilo que eu disse para você, quase que conjecturando. E é possível, Paulo chega a dizer aos Coríntios, Paulo diz assim, a hora que Paulo falando aos Coríntios, ele diz assim, agora não sei se eu ou se Deus, né? É possível a gente levar isso quase que como uma tese, mas você vê que das nuvens para cima não viram mais. E eles ficaram olhando, com os olhos estatalados. Diz o texto ali, está no 9, né? Olha lá, e a nuvem o encobriu dos seus olhos. Da nuvem para cima é outro papo. É Cristo ressuscitado e glorificado. Daquele momento em diante, eles não iriam mais ver Jesus na carne. Não podiam mais ver, não poderiam mais ver. Era só na revelação. E o versículo 10, olha agora, outro puxão de orelha. Tem o 10 aí? Nós temos 10 ou só vai até o 9? Não, acho que tem, não tem? Deixa eu ver aqui. Tem. Ó. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, quer dizer, Jesus já estava para cima das nuvens, eles queriam continuar vendo, não dava mais. Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram lado a lado deles, e no versículo 11 eles disseram, varões galileus, por que estás olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, ou seja, foi glorificado, podemos ler isso por revelação, virá do modo como ouviste subir. Isso aqui confunde as pessoas. Que acham que ele vai aparecer lá com a mesma cravo. Irmão, agora volto a dizer para você, por revelação, quase que conjecturando, eu não acredito que isso seja possível. Eu acredito que Jesus vai voltar num corpo glorificado. Ainda tem mais. Nós vamos nos encontrar com ele nas nuvens, é diferente. Olha como é que é a revelação do Apocalipse. Nós vamos encontrar com ele já nas nuvens. E diz que quando Paulo fala também sobre não ignoreis quanto aos que dormem, não sejais ignorantes, ele diz num piscar de olhos. Piscar de olhos. Então, muita coisa, vou dizer, poderia dizer para vocês muita coisa, poderia ficar com vocês aqui, eu tenho inclusive conhecimento disso, até de muito tempo que eu perdi na minha vida na lei, em sábados, com treinamentos de escatologia, poderia ficar aqui conjecturando com vocês, mas eu incorreria no erro de Hebreus 6, e eu não quero, só quero dizer para vocês, nós temos que seguir Cristo ressuscitado e glorificado por fé, e o resto, buscar o reino em primeiro lugar, todas as demais coisas nos serão acrescentadas, e o arrebatamento, e como eu vou subir, e quando Jesus vai voltar, irmão, não sei, não quero saber, e tenho raiva de quem sabe, assim seja, assim disse o Espírito da graça. Obrigado, Jesus, obrigado, Pai, por esta terça-feira maravilhosa, Tu és tremendo, obrigado pela visão espiritual que temos, Pai, obrigado por sabermos que os desejos do nosso coração, todos agora passarão para priorizar alguma coisa que se chama testemunhar, nunca mais ostentar, testemunhar a Tua grandeza, o Teu reino neste mundo, porque Tu disseste, sereis minhas testemunhas. Obrigado, Jesus. Estaremos neste lugar com alegria e em paz, e em plena paz nós seremos guiados pelo Teu Espírito e guardados pelos Teus anjos. Que a Tua graça, o Teu amor e as doces consolações do Espírito Santo se manifestem, não só hoje, mas eternamente. E aqueles que vivem como testemunhas do Cristo ressuscitado e glorificado, digam amém. Amém. Minhas altas montanhas poderão me deter, pois o Senhor me faz vencer. Nem a chuva e o vento me farão desistir, pois o Senhor é por mim. E nem a tempestade vai me derrubar, com asas subirei como ar.
vencerei tempestades. Com Cristo eu vou reinar. Vencerei tempestades. Com Cristo eu vou reinar. Vencerei tempestades. Com Cristo eu vou reinar. Uma tarde reinando em vida para todas nós.